Opa, eu sou o Fábio. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar de uma forma bem simples como é que se traça o perfil de um Kami. Vamos olhar aqui nessa imagem que eu deixei aqui. O Kami ele é o seguinte: você gira esse perfil a partir de um centro e aí você causa uma variação em distância em um eixo ou algum pistão que você tem aqui. Então, vamos imaginar assim, ó, no ponto que ele está aqui, ó, ele está a uns 20 milímetros de distância. Você gira um pouquinho ele no sentido horário, e aí ele vai chegar nesse ponto aqui, ele vai aumentar 5 milímetros. Nesse ponto aqui aumentou 10 milímetros. E aí você causa essa variação nesse eixo e faz trabalhar a máquina do jeito que precisar, a máquina, o que for, né? Então a ideia é essa. Eu vou definir um centro e definir esses pontos aqui que são os pontos de controle do Kami. Importante, por exemplo, para ele sair desse ponto aqui e ir para esse ponto aqui, ó, então vamos supor, ele saiu de zero, né, uma distância o zero a gente vai considerar os 30 milímetros aqui. E aí ele vai chegar num ponto 15 milímetros acima. Tá? 15 milímetros acima. Isso quer dizer que ele vai causar uma variação aqui, ó, a partir desse ponto de 15 milímetros. E ele está fazendo aqui, ó, isso aqui não está acontecendo de uma forma linear, aparentemente. Ou seja, esse ponto aqui ele cresce um pouquinho mais rápido. Então, você tem como traçar isso daqui com os pontos que você precisar. Por exemplo, ó, eu quero que parta daqui e chegue aqui com 15 de distância, só que nesse ponto aqui eu quero que ele esteja já a 8. Eu quero que nesse ponto aqui esteja a 12. E aí você pode fazendo essas variações. Eu vou traçar direto, de uma maneira bem simples, né, como eu tinha falado, de um ponto que eu vou considerar o zero, vou chegar num ponto 15 milímetros acima, tá? Vamos imaginar que aqui dê uns 120 graus, tá? É aproximado. Então 120 graus, 15 milímetros acima, e eu quero que ele cresça de uma forma linear. Isso quer dizer o quê? Que no primeiro ponto, no ponto zero, ele vai estar zero. No ponto da metade, que é 60 graus, ele tem que estar a 7,5 acima. E no ponto final, ele tem que estar a 15. Né? Então, ele vai crescer de uma forma linear. Na verdade, quanto mais pontos eu colocar, mais ele fica linear realmente. Tá? Mas vamos deixar dessa forma aí. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o ponto zero. Esse é o ponto zero que na verdade ele está a 30 milímetros. Eu vou colocar o outro ponto aqui a 120 graus. Que ele está a 45. Certo? E aí eu vou colocar um ponto central aqui. Essas linhas aqui são todas linhas de referência. A 60 graus. E aí a gente vai colocar essa distância, esse aqui, ó. Essa distância aqui ele tem que estar a 30 mais 7,5. Beleza. E eu vou traçar um arco agora, pegando esses pontos aí. Tá certo? Então, se eu girar nesse centro aqui, ele vai causar essa variação naquele pistão. Essas linhas aqui são todas linhas de referência. Deixa eu selecionar direito aqui. Essa e essa aqui são linhas de referência. E essa aqui de fora é a linha do Kami, do perfil do Kami. E aí eu continuo o Kami aqui do jeito que precisa. Se eu precisar que ele fique um pouco mais linear, eu vou ter que colocar, por exemplo, ó, a 30 graus, ele tem que crescer quanto? Aí você faz a conta. Na verdade, vai ser a metade, ele vai crescer a metade do 7,5. E aí, aqui também, aí você vai ter que traçar a partir de uma spline. De uma spline aqui, ao invés de traçar usando um arco. Tá certo? Então, é isso aí. Valeu.